Boa tarde, povo abençoado, graça e paz a todos. Mais uma vez aqui nesse canal, né, Graça Extraordinária, para trazer uma pequena reflexão dentro do livro do Apocalipse, né? Tô trazendo aí algumas reflexões, né, alguns pedacinhos, né, de reflexões e em algumas passagens, né? Eu tô pontuando aí, né, para provar que o Cristo já veio. A promessa era para é, a- as igrejas, né, na sua totalidade espalhada lá naquela época, né, dos apóstolos, no primeiro século. Então, promessa que o Cristo viria. Então, eu queria destacar aí, né, uma passagem que está no capítulo 2, no versículo 25, né, do livro de Apocalipse, né, onde tem uma promessa ali, né, que João, né, através do anjo do Cristo, ele fala que eles tinham que ficar firmes até a vinda do Cristo. Então eles tinham que ficar firmes até a vinda do Cristo. Era uma promessa que Cristo viria e seria na época deles. Então por isso que eles tinham que ficar firmes. Mas firme de quê? Bom, essa igreja que estava na cidade de Tiatira era uma cidade que estava ali debaixo do poder de Roma, né, com toda a influência, né, da religiosidade romana, da influência da cultura romana. Eles tinham muitos deuses. Então essa igreja, ela parece que estava sendo influenciada por um grupo de pessoas que estavam ali e queriam trazer isso, né, toda essa idolatria, né, toda essa prostituição religiosa, né, para dentro da igreja da cidade de Tiatira. E por que eu estou falando isso? Porque o que aconteceu na época de Acabe? Vocês lembram de Acabe, o rei Acabe, que tinha ali a sua esposa, que era a princesa ali, Jezabel, na época de Elias? Lembra dos 400 profetas contra Elias? Então, Acabe na história, né, lá dos reis, Acabe foi influenciado por essa mulher, que não era judia, era filha aí de um grande rei, de uma nação aí, que eu não lembro o nome agora. Então ele casa com essa mulher e essa mulher, ela influencia Acabe, o grande rei de Israel, a se prostituir, religiosamente, claro, né? E a adorar o deus de Baal. Então, não só Acabe, mas todo Israel, essa tal de Jezabel, ela influencia, né? Com os seus profetas, né? E adorar esse deus tal de Baal. Então, por que Tiatira traz a história de Acabe? Porque estava acontecendo praticamente a mesma coisa. Tinha um grupo ali, alguém ali, né, que estava tentando fazer a mesma coisa, influenciar a igreja de Tiatira, que estava em Tiatira, né, a se prostituir, né, adorar outros deuses. E era essa situação. É por isso que o nome de Jezabel está lá. Não é uma coincidência. Não tinha uma Jezabel de Acabe e uma Jezabel de Apocalipse. A Bíblia não trabalha com coincidência, né? Então, como tem muita simbologia, né? Tem muita linguagem figurada, foi mais uma linguagem figurada que Deus traz para aquela igreja praticamente judaica, cristã, né? Muitos judeus participavam daquela igreja para que eles lembrassem, né, da história deles, porque Acabe faz parte de Israel, era o rei de Israel, né, na época. Então, havia muita idolatria por causa dessa Jezabel. Até por isso que o nome da Jezabel está lá. Essa passagem aí do capítulo 2, quando cita a igreja em Tiatira. Então, esse era o teor da carta, né? O que estava acontecendo, ou seja, a carta não, no livro de Apocalipse, né? O que estava acontecendo na cidade de Tiatira, onde estava a igreja. Uma das igrejas, uma das 7 igrejas. E aí tem ali, né, a, a promessa, a grande promessa que João traz para eles. Diante desses acontecimentos, né, que é simbolizado ali pela tal de Jezabel, né, é, o, o, o grande acontecimento era que eles ficassem firmes até a volta do Cristo. Então havia uma promessa que Cristo estava voltando. Eles tinham que ficar firmes
até a volta dele, porque estava muito, mas muito próximo, né? Então essa era a promessa. Está lá escrito e a gente vai ler agora, né? No versículo 25 desse capítulo 2, em relação a essa igreja que estava em Tiatira, né? Olha só o que diz. O 25 diz assim, ó. É bom você lerem todo o capítulo, pelo menos o que fala a respeito dessa igreja em Tiatira. Diz assim no 25, ó. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ou seja, eles tinham que se apegar com o que eles receberam, né, de ensinos, de promessas do Cristo, a salvação, aquele negócio todo, do que já tinham. Porque ele estava voltando e até que ele venha. Então, essa era uma promessa para eles. Eles tinham que ficar firmes diante de todos esses ensinos idólatras que estavam correndo dentro, né, da igreja que estava em Tiatira. Então, aqui é mais uma prova que a promessa foi para eles, não só para a igreja em Tiatira, mas para todas as igrejas espalhadas. Sempre foi essa promessa. Estou voltando, fiquem firmes. Jesus falou em Mateus 24, essa geração presenciará todos esses sinais antes que eu venha. Então ali é mais uma promessa. Fiquem firmes até que eu venha. Estou chegando. Então como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai ler isso e vai falar, não, isso aqui não foi para ele, isso aqui foi para um tempo indeterminado, que já se passou 2000 anos, está no nosso tempo e tem gente esperando ainda isso acontecer. Isso já se cumpriu, foi para eles. Fiquem firmes até que eu venha, é para eles. A esperança deles era essa, a vinda do Cristo, o juízo que estava para acontecer sobre os israelitas, que eram os grandes inimigos da igreja, a cúpula religiosa de Jerusalém. Eles representavam todos os judeus da época, né? Então é mais uma reflexão, né, em relação ao Apocalipse e à volta do Cristo. Então ele já veio, já cumpriu a sua promessa, a igreja em Tiatira recebeu muito bem isso, percebeu a volta dele, né, e entendeu a volta dele. Quando os romanos ali destruíram todo o poder dos judeus, tanto político, tanto o poder religioso, destruiu tudo. Tanto o templo, símbolo de poder, tudo foi destruído. Os judeus, né, eles não tinham mais uma nação, foram dispersos para todas as nações. Então é essa pequena mensagem que eu queria deixar aí mais uma vez para todos. Fiquem à vontade, façam seus comentários e tamo juntos. E não se esqueçam de dar uma moral aí no canal, né? Não só no meu canal, tem o canal do Jorge Cardoso, né? Tem um canal aí do Ferreira, tem um canal do Estênio, tem um canal aí do nosso irmão Carlos Gomes, vários canais aí que estão aí para trazer a verdade bíblica sem tirar nada, sem maquiagem, sem mudar o que está escrito. Tamo junto. Mais um dia.